Lá em Êxodo 14, 13, eu abri o culto domingo à noite com esse texto. Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Como é bom a gente começar o ano sabendo que tem alguém que peleja pela gente, né? Que luta por nós. O que é pelejar? É lutar. O Senhor lutará por vós, o Senhor pelejará por vós. Como é bom a gente receber essa palavra como uma palavra profética de Deus na nossa vida, uma palavra que foi direcionada ao povo de Deus lá naquele momento, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, e o povo precisava avançar, ir adiante, mas tinha o Mar Vermelho na frente, e atrás vinha o faraó com seus cavaleiros, com a intenção de matar o povo. Do lado direito tinha os filisteus, do lado esquerdo tinha as montanhas, eles não tinham para onde correr. Ou seja, eles estavam num beco sem saída. O que é um beco sem saída? É um lugar onde você não tem saída, né? Então você não tem saída para a direita, você não tem saída para a esquerda, você não tem saída para frente, você não tem saída para trás, você está cercado por todos os lados de situações de problema. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Cercado por todos os lados por situações de problema. Aquela situação em que você se encontra, em que você olha para a direita, você não vê solução, você olha para a esquerda, não vê solução, você olha para trás, não vê solução, para frente também não tem. Mas eu quero dizer para você, querido, quando você olhar no entorno da sua vida, para frente, para trás, dos lados, e não tiver solução, a solução vem de cima. A solução vem de Deus. A solução vem de Deus. E aqui o povo estava angustiado, com o coração angustiado, porque eles começaram a achar que era o fim para eles. E naquele momento Moisés, ele se levanta em fé e ele diz para o povo: não temais, não temas, ou não temais, porque esses egípcios que vocês estão vendo aí, que estão vindo aí, vocês nunca mais verão. O Senhor iria exterminar completamente aquela perseguição na vida do povo. Os inimigos do povo de Deus seriam exterminados ali, de maneira total e completa. E a palavra do Senhor veio pela boca de Moisés ao coração do povo, dizendo para o povo não temer. O povo precisava vencer o medo. O povo precisava vencer os seus medos. E eu fico pensando que às vezes nós temos que enfrentar medos da nossa vida. O medo de não sair de uma situação, o medo de não sarar de uma enfermidade, o medo de não resolver um problema, o medo de que o mal vai prevalecer na nossa vida de alguma forma. Às vezes nós temos um medo que precisa ser vencido. Só que a palavra do Senhor que veio a Moisés foi: o Senhor pelejará por vós, Ele lutará por vocês. Então acalma o seu coração. Por quem que o Senhor vai lutar? Por aqueles que passam pelo medo, mas não se entregam ao medo. Uma coisa é você sentir medo, a outra é você se entregar literalmente ao medo. Sentir medo todo mundo pode sentir. O problema é quando você se entrega ao medo, aí você paralisa, porque o medo ele te paralisa. A pessoa que ela se entrega ao medo, ela fica paralisada pelo medo. E uma pessoa paralisada pelo medo, muitas vezes ela cai numa situação de fracasso, ela cai numa situação de depressão. O medo ele te enfraquece, sabia disso? Na época da pandemia, muitas pessoas ficavam com medo. E uma médica, ela escreveu um artigo que eu achei maravilhoso.
ela disse que o medo é a pior coisa que a pessoa que está doente pode desenvolver, porque o medo, ele libera uma substância no sangue que faz com que as suas defesas, elas abaixem, e aí o que acontece? Você fica mais vulnerável à doença ainda. Então, se você enfrenta as situações com medo, a tendência é que, se você está enfrentando uma doença, você já está doente, você vai ficar mais doente. E se você não está doente, você pode ficar doente só por causa do medo. O medo, ele baixa suas resistências físicas, ele baixa suas resistências. Então a gente via muita gente com medo, muita gente apavorada, com medo de ficar doente, com medo de ser entubado no hospital, com medo de morrer, né? E Deus foi colocando no meu coração: enfrente o medo com a coragem que vem da fé. E foi o que nós fizemos. Nos posicionamos em Deus. A doença é difícil, a doença é terrível, a doença mata, mas nós vamos crer. Nós vamos crer. Irmãos, até hoje eu não me vacinei. Eu já peguei Covid 2 vezes. Não passou de uma gripe, né? Eu estou falando para mim foi desse jeito, né? Então, no hospital onde eu fiquei com meu pai ficou internado 50 e poucos dias, um monte de gente no andar onde a gente estava pegou Covid, e eu sem vacina, estava tranquilo lá, orando por todo mundo. Eu ia orar em cada quarto, orando por todos os enfermos daquele pavilhão, sem estar vacinado. Até o dia em que o pessoal da direção do hospital proibiu que não estivesse vacinado de entrar. Aí talvez você vai falar assim: agora o senhor vacinou. Eu falei: não vacinei. Eu fui discutir com a diretoria do hospital para mim entrar sem estar vacinado. Tive que fazer um teste numa farmácia para provar que eu não tinha Covid, mas entrei e não me vacinei. Continuei com meu pai lá. Porque, irmãos, eu vi muitas pessoas que vacinaram e passaram mal com aquela vacina. E eu penso assim: se Deus está te protegendo e te deu imunidade, fisicamente falando, para você resistir, para que você vai injetar um negócio no seu corpo que você não sabe se vai te fazer mal ou se vai te fazer bem? Então eu fui nessa linha. Graças a Deus deu tudo certo, né? Não estou falando que isso é padrão para todo mundo fazer. Eu fiz assim, né? Não estou falando para você fazer o mesmo, mas estou dando apenas um exemplo. O medo. Eu não tive medo da circunstância, irmãos. Eu não tive medo da doença. Eu enfrentei com fé. Eu acredito que quando você enfrenta as situações com fé, uma proteção adicional vem da parte de Deus sobre a tua vida. E a gente precisa ter coragem. Quem tem coragem vence com mais facilidade os problemas da vida. Quem tem coragem vai mais longe de quem é medroso. Sempre foi assim, em tudo na vida, né? Se você tem coragem, você consegue avançar mais do que aqueles que têm medo. Isso em tudo na vida. A pessoa entra numa faculdade com medo, geralmente ela não termina. Se ela entra com coragem, vem as dificuldades, ela enfrenta, passa noites acordadas, mas não desiste, vai, consegue alcançar o objetivo proposto. Então aqui, a primeira palavra de Deus para o povo é: não temas. Eu quero dizer para você nessa noite: não temas. Confia no Senhor, confia em Deus, porque o Senhor pelejará por você. Eu não estou falando isso como uma frase de efeito, eu estou falando isso como uma promessa de Deus para a tua vida como povo de Deus. Quando você não sabe o que fazer, Deus sabe. Quando você não tem condições de fazer algo, Deus tem. Quando você não tem condição de agir, Deus continua tendo condição de agir por você. E é nesses momentos que você precisa afirmar a sua fé e enfrentar com coragem os seus problemas. Gideão foi um homem que teve que enfrentar um exército de mais de 100 mil homens com 300 homens só. Ele precisou ter muita coragem, mas o Senhor deu a vitória para ele. Humanamente falando, era impossível ele ter aquela vitória, mas ele teve, porque enfrentou com coragem. Davi enfrentou Golias. Todo mundo estava amedrontado, todo mundo estava com medo de Golias. Golias desafiando todos os homens de Israel, dizendo: não tem homem aí?
para lutar comigo? Não tem nenhum homem aí para me enfrentar? Parece lá, franzino do Davi, franzino, magrinho, mas cheio de coragem. A coragem que vinha da fé. Na hora que ele manejou sua funda, o Senhor direcionou aquela pedra bem na testa do Golias. Matou Golias. Então a gente vence muitas batalhas na nossa vida só pelo fato de termos coragem, só pelo fato de não vivermos refém do nosso medo, né? Então o medo é uma arma do diabo, irmãos. O diabo, ele usa o medo para oprimir pessoas. O diabo, ele usa o medo para entrar na mente das pessoas, no sentimento das pessoas. Filme de terror, por exemplo. Quem assiste filme de terror aí? Está bem, né? Mas, por exemplo, é uma ferramenta que o diabo usa para entrar na mente das pessoas. A pessoa começa a ver aquilo, os demônios, e começa a ver e tal, e tal, e tal, e tal. E de repente a pessoa vai dormir, ela não consegue dormir. Aí fica pensando naquilo, a mente não desgruda daquelas imagens que ficaram na mente. Eu falo isso porque muitos jovens já testemunharam disso. Então o que acontece? A pessoa colocou os olhos naquilo. O inimigo vem e entra pelos nossos olhos, entra na mente e começa a agir na nossa vida, só para colocar medo. Aí com o medo vem a opressão, vem a depressão. Então nós precisamos vencer os nossos medos. 2023 vai ter desafio, vai ter luta, com certeza. A possibilidade é grande de termos lutas, de termos desafios, mas nós vamos enfrentar com fé e com coragem em Deus. O medo não vai nos vencer, porque nós temos um Deus que pelejará por nós. Amém? Deus pelejará por você. Fala para o seu irmão aí, Deus lutará por você. Deus vai lutar por você, irmão. Se Deus lutar por você, você acredita que é possível vencer? Com certeza. Deus lutando por mim, Deus lutando por você, nós conseguimos vencer. Por que Deus vai lutar? Deus vai lutar por aqueles que deixaram para trás o Egito. O que representa o Egito na vida do crente? O Egito representa o mundo, pecado, aquilo que não agrada o coração de Deus. O Egito representa a vida comprometida com o pecado, com as coisas mundanas, com aquilo que não agrada o coração de Deus. Que o povo deixou para trás do Egito, para andar com Deus no deserto. É no Egito que estão as casas de prostituição, os motéis, né? É no Egito que está os vícios, é no Egito que está tudo isso. Aí talvez você fale assim, mas pastor, eu não tenho problema com nada disso. Amém. Mas é no Egito que está o dinheiro. O Egito muitas vezes ele usa a prosperidade para manter as pessoas no pecado, porque não tem ninguém nessa terra que não seja seduzido pelo desejo de ter dinheiro. E hoje muitas vezes o que tem acontecido com as pessoas? As pessoas estão mais preocupadas em ter dinheiro do que ter Deus, ter dinheiro do que ter a presença de Deus, ter dinheiro do que estar se enchendo do Espírito Santo. Ter dinheiro para muitos é mais importante do que ter uma vida consagrada a Deus, comprometida com Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Então hoje tem muitas pessoas que não vêm a uma igreja porque estão preocupadas demais em ganhar dinheiro. Não dá, eu tenho que ganhar dinheiro, as contas, é isso, é aquilo outro. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, vai ter conta até o último dia da sua vida. Você pode trabalhar, morrer de tanto trabalhar, conta sempre vai ter. Agora, se você não buscar a Deus, você vai sucumbir diante das contas, com dinheiro no bolso, você ainda vai se afastar da presença de Deus, vai se encher de problemas. Por quê? Porque, irmãos, não adianta a gente ter dinheiro e não ter Deus. Que adianta você ter dinheiro e estar longe de Jesus? Que adianta você ter uma vida financeira estável, mas um coração instável, um coração vacilante, um coração
dominado pelo pecado. Que adianta? Hoje, muitas pessoas estão vivendo assim. Por isso que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não vem de Deus, mas do mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que ter o cuidado onde está o amor do nosso coração. Deus diz que nós devemos amar quem acima de todas as coisas, irmãos? Quem que nós temos que amar acima de todas as coisas? Deus. E é o nosso próximo como a nós mesmos. Nessa lista não entrou dinheiro, não entrou coisas materiais. Deus acima de tudo na nossa vida, Deus acima de todas as coisas. Nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, e amar as pessoas como nós nos amamos. E as coisas nós temos que usar, mas nós temos que estar na presença de Deus, irmão. Nós estamos vendo um tempo de esfriamento espiritual. O crente que não cuidar da sua vida espiritual, ele vai esfriar na fé, ele tem a tendência de se tornar ingrato para com Deus, ele tem a tendência de se tornar um incrédulo, e tem a tendência de apostatar da fé nesses dias, porque nós estamos vivendo dias de apostasia. Pastor, o que é apostasia? O que é essa palavra? Apostasia é desistência da fé. Desistência da fé, abandono da fé. Eu pergunto para os irmãos: será que não tem gente nesse tempo abandonando a fé? Sim ou não, irmãos? Quem acredita que tem gente abandonando a fé? Levanta a mão. Tem um monte de gente abandonando a fé, irmãos. Tem um monte de gente que acha que estar numa igreja hoje não tem mais valor algum. Por quê? Porque o coração se apegou ao Egito. Por que muitos que saíram do Egito não chegaram na terra prometida? Ficaram no meio do deserto, porque o Egito não saía do coração delas. Acontecia um probleminha no meio do caminho, alguma coisa acontecia que essas pessoas não gostavam, elas já lembravam do passado, elas queriam voltar para trás, elas queriam voltar para o Egito. Ou seja, a ligação de coração com o Egito nunca foi quebrada. Então nós precisamos, a cada dia das nossas vidas, quebrar dentro de nós, irmãos, essa sedução que muitas vezes o mundo, as coisas materiais exercem sobre a nossa vida. Tem crente dentro da igreja que só pensa nas coisas lá de fora. Estar dentro da igreja muitas vezes é uma obrigação, é algo chato, faz porque tem que fazer, mas lá fora não. Lá fora vai com prazer, gastar dinheiro, fazer um monte de coisas lá fora. Mas dentro da casa de Deus não é assim. Então nós temos que avaliar onde está o nosso coração, porque onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Aonde está o tesouro do teu coração? Eu quero dizer uma coisa para você: em Cristo nós não vamos ficar aqui eternamente, nós vamos partir daqui. A nossa morada é no céu. Quem quer morar no céu aí? Você tem que gostar do céu, você tem que gostar das coisas do céu, porque é lá que você vai passar a eternidade. Como é que você quer passar num lugar onde você não gosta? Como é que você quer ir para um lugar onde o seu coração não está lá? Então nós temos que gostar daquilo que Deus gosta. Deus luta por quem deixa o Egito para trás. Deus batalha por quem não quer ficar preso ao Egito, mas quer andar com Ele. Quando nós andamos com Deus, renunciando às coisas do mundo, renunciando aquilo que não agrada o coração de Deus, Deus luta por nós, Deus peleja por nós, Deus entra nas nossas causas, Ele batalha as nossas lutas, Ele nos dá a vitória, mas nós temos que deixar o Egito para trás. Amém, irmãos? Por que Deus luta? Deus luta por aqueles que não desistem de serem bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado, mesmo quando são maltratadas por essas pessoas. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, nos momentos de crise, de dificuldade, acabam nos maltratando. Aconteceu com Moisés. Moisés estava caminhando com o povo, e aí, porque as coisas não aconteceram do jeito que o povo queria, o povo começou a criticar Moisés, a maltratar Moisés com palavras duras, e Moisés estava ali, firme,
procurando ser bênção na vida do povo. Moisés foi levantado para ser bênção na vida daquele povo, e você foi levantada e levantado para ser bênção na vida do seu povo, na vida das pessoas que caminham com você. E todos aqueles que Deus levantou para ser bênção, em alguns momentos serão maltratados, e precisam passar por isso de cabeça erguida. Não é essa situação que vai fazer com que eu deixe de ser bênção. Não é essa situação que eu sofri hoje, que eu vivi hoje com essa pessoa, que vai me tirar da presença de Deus. Moisés foi maltratado. Quem mais, pastor? José foi maltratado pelos seus próprios irmãos. Venderam ele como escravo para o Egito. Quem mais foi maltratado? Davi foi maltratado. Jesus foi maltratado. Jesus foi maltratado ou não, irmãos? Ele desistiu de nós porque ele foi maltratado? Ele desistiu de ir para a cruz porque ele foi maltratado? Não, irmãos. Então, se a gente segue os passos de Jesus, a gente tem que entender que em algum momento nós vamos passar por situações em que nós nos sentiremos muitas vezes até maltratados pelas pessoas que nós estamos ajudando, e aí nós somos tentados a desistir, dar as costas, guardar mágoa, e aí que nós temos que mostrar que nós somos de Deus. Vem a circunstância, vem o maltrato, vem até o desprezo, mas nesse coração não entra mágoa, porque esse coração é de Jesus. Amém? Nesse coração não entra rancor, por quê? Porque esse coração é de Jesus. Esse coração aqui não entra raiva, ira. Esse coração não desiste de continuar amando, por quê? Porque este coração é de Jesus. É isso que nós temos que dizer para nós mesmos. Porque se nós agirmos como todo mundo age, que diferença há entre um cristão e um não cristão? Porque lá no mundo é assim. As pessoas são maltratadas, elas maltratam como resposta. Ou seja, elas dão troco. Mas o cristão é diferente. Jesus disse: se alguém te levar a capa, dá também a túnica. Se alguém ferir a tua face direita, o que Jesus diz? Dá um tiro nele, é isso que Jesus fala? Se alguém te bater na face direita, dá a esquerda. É fácil, irmãos? Não é. Não é. Se a gente disser que é fácil, a gente está mentindo. Não é. Mas em Cristo é possível. Amém? Em Cristo é possível. Existe um nível de espiritualidade em que a pessoa consegue alcançar esse propósito. E você tem que caminhar em direção a esse propósito na sua vida. Eu ainda não consigo dar a outra face, mas eu estou crescendo. É um alvo que eu tenho. Chegar a um ponto em que eu não vou me deixar levar pelas atitudes erradas dos outros. Não é porque os outros estão errando que eu vou errar também, porque eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Amém, igreja? Então, Deus vai lutar por você, Deus vai pelejar por você. Aqueles que muitas vezes sofrem maltratos porque estão fazendo a vontade de Deus, aqueles que muitas vezes são desprezados porque estão fazendo a vontade de Deus, Deus luta por eles. Deus luta por você. Então você fala assim: pastor, eu fui humilhado nessa situação, tal pessoa disse isso para mim. Calma o teu coração, Deus pelejará por ti, Deus lutará por você. Você não precisa lutar, Deus luta por você, Deus age no teu favor. É Deus que te defende. Amém? Você prefere se defender, ou você prefere que Deus te defenda? Então, passe por essas situações colocando as coisas nas mãos de Deus. Fulano me feriu, vou colocar nas mãos de Deus. Fulana me feriu, vou colocar nas mãos de Deus. Aquela pessoa me maltratou, vou colocar nas mãos de Deus. Quando você faz isso, Deus age e peleja em teu favor. Deus age na vida dessas pessoas.
Ao invés de você querer fazer justiça com as próprias mãos, coloque as coisas nas mãos de Deus e Ele vai fazer justiça por você. Ele vai agir em seu favor. Por que Deus luta? Deus luta por aqueles que são humildes, para reconhecer seus limites e buscar em Deus a orientação para receber a vitória. Nós não sabemos tudo, e existem momentos na nossa vida em que o problema é grande e a gente não sabe como resolver, e a gente tem que ser humilde para dizer: eu não sei como resolver, mas eu vou buscar aquele que sabe. Foi isso que Moisés fez. Veio o problema, o mar vermelho estava lá, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, estenda a tua vara, manda o povo caminhar, e eu vou abrir o mar. Mas Moisés buscou a face do Senhor, e o Senhor mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Quando você é humilde para buscar em Deus soluções que você não tem, sabe o que acontece? Deus entrega a solução para você. Deus te dá a orientação para você vencer. Eles estavam num beco sem saída, não tinha saída em lugar nenhum. Só que quando Moisés buscou a Deus, a saída apareceu. Deus criou uma saída onde não tinha saída. Deus criou um caminho onde não tinha caminho. Deus criou uma solução onde não tinha solução. O que eu quero dizer para você nesse ano de 2023? Vai ter momentos na tua vida que você vai olhar e não vai ter solução. Só que no momento que você buscar a Deus, Deus vai criar uma solução novinha para você. Deus vai criar uma solução onde não tem solução e vai entregar para você a solução. Deus vai criar um caminho onde não tem caminho e vai dizer: aqui está o caminho, pode ir. Deus abre porta onde não tinha porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, busque o Senhor. No momento em que você não souber o que fazer, Deus vai fazer por você. Deus vai trazer para você a solução que você não tem. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Antes de estar orando por você, eu quero que você fique em pé nesse momento. E aquelas pessoas que têm problemas, pode vir aqui à frente, eu vou orar por você, eu vou ungir você. Se você tem algo para colocar diante de Deus,